Então, gente, vamos para mais uma aula. Continuaremos com termoquímica, mas vamos falar sobre a lei de Hess. Gente, assim, a lei de Hess, ela é baseada, tá certo? Na realidade, ela diz, né, que não importa se a equação ela é feita de forma direta ou em etapas, o ΔH sempre vai ser o mesmo, ok? Então, a variação de entalpia ΔH de uma reação é sempre a mesma, independente do número de etapas em que tenha que ocorrer. Então, assim, esse princípio, né, essa lei foi criada, né, por Hess, Henry Hess, que foi químico e médico suíço, tá bom? E ele formulou esse princípio para ajudar, né, e para facilitar em algumas reações químicas que na prática elas funcionam às vezes de forma muito rápida e é um pouco complicado de fazer as aferições termoquímicas, né? Ou então ela acontece com grande quantidade de energia, né, e fica mais complicado de sintetizá-la. Então, através das equações em etapas, eu tenho como calcular a variação de entalpia através de uma somatória dessas etapas. Então, então a gente vai precisar assim, primeiro a gente vai calcular usando sempre uma equação química. Nesse caso, a gente vai usar uma equação química genérica, ok? Quer dizer, A mais B formando C. Não existe substância A, muito menos AB, e nem formará C, tá bom? Aqui é só para que a gente entenda de forma, como é que se diga, mais lúdica essa parte, mais concreta, né? Essa parte aqui da termoquímica. Até porque essa parte da lei de Hess é uma parte tem a matemática bastante forte, tá bom? Ela é uma parte com raciocínio matemático grande. Então, eu vou usar três equações. Gente, as três equações que eu irei usar são essas três aqui, tá certo? Olha só. Essas três equações aqui. O que eu vou fazer primeiro? Bem, primeiro eu vou localizar as substâncias na equação que eu vou chamar de equação global, que é essa aqui de cima. É a equação que eu quero calcular o valor do ΔH. Então, nessa equação global, eu sei que a substância A ela vai estar como reagente. Então, aqui, ó, o A ele vai estar na equação 1. E o A ele está como produto. Nesse caso, eu vou ter que inverter a minha equação 1, tá? Vou ter que inverter. Quando eu inverto a equação, quem é reagente, perdão, quem é produto vai virar reagente, tá aqui, ó, A mais K, formando D, que antes era o reagente, vai virar produto. Além de eu inverter a equação, eu não posso esquecer de inverter o meu ΔH. O que eu vou inverter? Eu vou inverter o sinal, que era positivo, vai ficar negativo, ok? Agora eu vou para a substância B. Na substância B, ela vai estar presente aqui, ó, na segunda equação. E observe que ela já é um dos reagentes, ela continua aqui antes da seta, então eu não vou precisar mexer, eu vou só repetir. Repito a segunda equação. Na terceira equação, eu vou ter o formado, que é C, tá? Que é o produto, e aqui ele já está como produto, então eu não preciso modificar essa minha equação também, então eu vou só repetir. Repetindo isso, eu pego, depois que eu faço todas as alterações possíveis, né? Que eu preciso fazer para fazer o somatório, agora eu vou somar as equações. Gente, aqui é como se fosse na matemática, como se isso daqui fosse uma equação matemática, onde a setinha seria as igualdades. A mais K é igual a D. Então, D mais B é igual a M mais K. E M é igual a C. Então, aqui é como se fosse uma igualdade. Iguais de lados opostos, a gente anula. Então, assim, ó, exemplo. Aqui no item, na primeira etapa, né, na primeira equação, eu tenho D como produto. E na segunda equação, eu tenho D como reagente. Eles estão em lados opostos às setas. É como se eu, na hora de eu fazer o somatório, eu vou somar todo mundo aqui, ó. Fica A mais K mais D mais B mais M igual a D mais M mais K mais C. E se eu tiver iguais de lados opostos, eles vão ser anulares, porque D
menos D é zero. Então, eu corto esse D com este D, tá? Corto o D com D. E aí, o próximo que eu posso cancelar seria o K. Ó, o K aqui, ele tá antes da seta e aqui ele tá depois. E eles dois são iguais, então eu posso cancelar. E também posso cancelar o M, pois o M são iguais de lados opostos. Pronto, sobrou quem? Somente aqueles que eu gostaria que estivessem presentes, que é o A mais B formando C. Então, eu tenho A, que sobrou, mais o B, que sobrou do lado dos reagentes. Não tem mais nada nos reagentes, agora eu vou para os produtos, formando C. E o meu ΔH, que é o teoricamente mais importante, eu vou somar todos. Onde o ΔH vai ser igual a menos H, menos ΔH1 mais ΔH2 mais ΔH3. Agora a gente vai ver uma questãozinha de vestibular, tá certo? E vamos aplicar a lei de Hess nessa questão. A partir das equações a partir das entalpias padrão das reações de oxidação do ferro dadas abaixo, então eu tenho duas equações aqui, ó, de oxidação. Determine a quantidade de calor liberada a 298 kelvins a 1 atm, que seria considerada a padrão, tá certo? Da reação. Então, eu tenho aqui a reação química. Gente, eu adoro quando passa esses carros. Eu não vou gravar de novo, porque essa já é a quarta vez que eu tô gravando. Como vocês pediram para mim gravar, assim separado, então eu vou deixar aqui gravado aos alunos do Dom Helder. E o carro acabou de passar e agora eu vou continuar a minha fala. Então, aqui, gente, é a minha equação global, tá certo? E a partir dessa daqui, eu vou organizar essas duas aqui. Então, antes de eu passar para o próximo slide, vamos separar logo. Então, eu tenho aqui a minha primeira substância. Eu tenho aqui, ó, o óxido ferroso, tá certo? O FeO. Aí, eu vou procurar ele nas equações de cima. E eu observei que ele tá aqui, ó, na primeira equação. Porém, ele aqui, ele tá como produto. E aqui na equação global, ele tá como reagente. Então, o que eu vou fazer nessa equação? Eu vou ter que inverter. Vou inverter a equação. Não posso esquecer de inverter o sinal. Porém, também, aqui eu tenho um óxido ferroso e aqui eu tenho 2 mols de óxido ferroso. O que eu vou fazer? Eu tenho que deixar essa equação igual a essa, tá? Para que ela fique, no somatório fique igual a essa. Então, eu vou multiplicar essa primeira equação por 2. Quando eu multiplicar ela por 2, eu não vou multiplicar somente o óxido ferroso, eu tenho que multiplicar todos esses aqui. Então, fica 2 Fe sólido, né? 2 ferro sólido, mais 2 vezes 1 meio vai dar 1, tá certo? Então, fica 1 gás oxigênio e 2 FeO sólido. Mas, gente, eu não posso esquecer que eu vou ter que inverter. Outra informação importante, tudo que eu fizer na minha equação química, eu vou ter que fazer com ΔH. Então, se eu inverter a equação, eu inverto o sinal. Se eu multiplicar por 2, vou multiplicar por 2 aqui também, que vai dar 128. Beleza? Vamos para a segunda. Na minha segunda equação, eu tenho a presença do meu formado aqui, ó, que é o Fe2O3. E ele está aqui como produto, assim como ele está aqui embaixo. E o coeficiente estequiométrico está o mesmo, então eu não vou precisar fazer alteração, vou repetir essa equação. Então, quando eu vou começar a fazer, tá aí a nossa equação global. Agora eu vou usar as equações em etapas. Lembra que eu disse que a gente tem que fazer na primeira equação, eu vou ter que multiplicar por 2 e inverter. Fazendo essa modificação, multiplicando todo mundo por 2, o ΔH também vai ser multiplicado por 2. E eu tenho que inverter a equação. Quem era reagente vai ser produto, quem é produto vai ser reagente. E a minha variação de entalpia, que era negativa, ficou positiva, tá certo? De mais 128. A segunda equação eu vou apenas repetir, tá? Pois ela já está de acordo com o que eu queria, né? Agora eu vou fazer o somatório. Então, fazendo o somatório aqui da equação,
eu vou cortar e vou anular, né, aqueles que são iguais. Então, aqui, ó, o ferro com ferro, eles dois vão ser cortados porque eles são iguais, estão de lados opostos. E o oxigênio, eu tenho um átomo de oxigênio, perdão, eu tenho 1 mol de gás oxigênio aqui eu tenho 1,5. Aí eu vou fazer uma subtração, por quê? Porque são iguais, que é O2, O2, mas a quantidade não é a mesma, então eu não posso cancelar, eu vou fazer uma subtração. Então fica 1,5 menos 1, que vai dar 0,5. Certo? Então, eu corto esse 1 com 1 daqui, sobrou só 0,5. Que 0,5, gente, é 1 dividido por 2, que é 1/2, tá certo? Então, fica 1,5 menos 1 vai dar 0,5. Beleza? E aí, a gente pega e finaliza aqui, ó. Eu obtive o 2FeO. O somatório, no caso, a subtração dos oxigênios vai dar meio, né? 0,5 é 1/2, tá certo? Formando Fe2O3 sólido. E o meu ΔH? Meu ΔH eu vou só somar. Somando aí 128, no caso é mais, menos 196, mas mais com menos é menos. Então, vai ficar uma subtração, não é isso? Que vai dar menos 68 quilocaloria por mol. Então, a resposta da minha questão é que ela liberou 68 quilocaloria por mol, tá certo? Para a formação do Fe2O3. Aí, vamos aqui para o nosso primeiro exercício. Um passo do processo de produção do ferro metálico, Fe, é a redução do óxido ferroso, FeO, com monóxido de carbono. Então, nós temos aí a equação global, tá certo? Utilizando as equações termoquímicas abaixo e baseando-se na lei de Hess, assinale a alternativa que indica o valor mais próximo de x. Então, nós temos aqui 3 equações, tá? 3 equações que são as etapas, com os ΔHs, e eu quero que o somatório dessas equações dê igual à minha equação global, que é essa daqui. O que eu vou fazer primeiro? Eu vou identificar a localização de cada substância. Então, eu tenho aqui o meu óxido ferroso, tá? Ele está presente aqui na equação 2. Mas, professora, ele está aí com o coeficiente estequiométrico 3. A senhora vai ter que fazer o quê? Gente, teoricamente eu teria que dividir todos aqui por 3, tá certo? Para que ele fique igual à equação global. Porém, nesse caso, eu posso deixar para fazer essa divisão no final, tá bom? Por quê? Porque se eu dividir todo mundo por 3, eu vou ter várias frações aqui, isso vai acabar atrapalhando na hora da gente fazer o nosso somatório. Agora, eu vou para outra substância. Por que eu estou escolhendo o ferro e não estou escolhendo o monóxido de carbono? Porque o monóxido de carbono está em todas, tá certo? E o dióxido de carbono também está nas 3. Então, se eu escolher eles dois, não vai ter como eu dizer quem é que vai sobrar, qual é o lado, porque vai ter somatório e vai ter subtração aí nesse caso. Então, eu vou para aquele que menos se repete, que é o ferro. E o ferro, ele está aqui, ó, na minha primeira equação. E mais uma vez, aqui o coeficiente estequiométrico está diferente. Eu também deveria dividir essa equação por 2. Mas como eu havia falado, gente, eu vou deixar dessa forma, porque aqui eu deixei um 3, né? E no final eu divido todos para que fique igual a esse daqui, tá bom? E aí, gente, agora eu vou ver uma coisa. Essas substâncias aqui, ó, Fe2O3, Fe2O4, elas não estão na minha equação global. Então, o que eu vou fazer? Na hora de fazer meu somatório, eu vou ter que eliminar essas substâncias. Então, eu tenho que deixá-las com um coeficiente igual. Ó, tá vendo que eu tenho aqui 3 Fe2O3 e aqui eu tenho apenas um Fe2O3. O que eu vou fazer nessa primeira? Eu vou multiplicar ela toda por 3 para que fique com esse mesmo coeficiente. Então, eu vou fazer
o quê? Vou multiplicar essa primeira equação por 3. E ela vai ficar dessa forma. 3Fe2O3 mais 9CO, formando 6Fe mais 9CO2. E eu multiplico por 3 também o valor do ΔH, que ficou menos 75 kJ. Agora eu vou para o próximo a ser anulado. Olha aqui, vocês estão vendo que tem o Fe3O4 e bem aqui tem o Fe3O4. Porém, aqui ele tem 2. E aqui só tem 1. Então, eu vou multiplicar a minha segunda equação aqui por 2, só para facilitar na hora de eu fazer o somatório. Quando eu multiplico toda essa equação por 2, ela fica assim, ó. 6 óxido ferroso mais 2 gás carbônico, formando 2 Fe3O4 mais 2 CO, que é o monóxido de carbono. Também vou multiplicar por 2 o valor do ΔH, tá certo? De menos 72. Lembrando, gente, como eu não estou invertendo ninguém, então eu não vou precisar mudar o sinal. E aí a minha equação 3, ela vai apenas ser repetida, ok? Agora sim eu vou começar a cortar e eliminar os que são iguais de lados opostos. Então, o primeiro que eu vou eliminar foi o primeiro que eu modifiquei aqui para eliminação, tá certo? Que é o Fe2O3, são iguais e estão de lados opostos da seta. Outro que é igual de lado oposto à seta é o Fe3O4, tá certo? E eles estão com o mesmo coeficiente, então eles vão ser totalmente anulados. Sobrou, gente, gás carbônico e monóxido de carbono, tá certo? Agora tem muitas repetições deles. Como eu vou fazer? Bem, aqui eu tenho 9 monóxido de carbono. E desse lado aqui, olha só, eu tenho nessa segunda equação, 2 mols de monóxido de carbono e nessa terceira, 1 mol de monóxido de carbono. Como elas duas são iguais e estão no mesmo lado, eu vou somar. 2 mais 1, 3. Então, eu tenho 3 monóxido de carbono aqui. Aí, eu tenho aqui, ó, monóxido de carbono, mas tem um 9. Então, eu posso cancelar esses 3 que tem aqui desse lado com esse 9 e vai sobrar 6, porque é uma subtração. 9 menos 3, 6. Beleza? Agora eu vou para o dióxido de carbono. Dióxido de carbono, da mesma forma, mesma situação. Eu tenho 2 mols de CO2 e tenho 1 mol de CO2 aqui, na segunda e na terceira. Se estão no mesmo lado, eu vou somar, que vai dar 3. E do outro lado, eu tenho 9 mols de gás carbônico. Então, esses 3 mols de gás carbônico, eu vou anular com esses 9 aqui, vai sobrar 6. Quer dizer, 9 menos 3, 6. E aí, sobrou quem? Sobrou o FeO, 6FeO, tá certo? Tá aqui ele, ó. 6FeO, 6CO, que é 6 monóxido de carbono, tá aqui ele. Não tem mais ninguém antes da seta que tenha sobrado, agora eu vou para depois. 6 mols de ferro, tá aqui ele. E os 6 mols de gás carbônico, tá ali. Não sobrou mais ninguém depois da seta. Somei aqui, ó. Somando todo mundo vai dar menos 100 kJ. Mas, professora, aí tá todo mundo com 6 na frente. E aqui na equação global só tem 1. Então, gente, eu vou dividir todo mundo aqui por 6. Dividindo todos por 6, inclusive o ΔH, vai dar, ó, a equação do jeito que tá lá em cima, do jeito que eu quero. E o meu ΔH vai dar aproximadamente menos 17. E aí eu vou marcar o item A, alternativa correta, tá bom? Dada a seguinte equação termoquímica, então nós temos aqui uma equação são 3 equações, não é isso? Químicas. E aí ele vai pedir que eu determine a alternativa correta a respeito da formação de 2 mols de N2O5 a partir de 2 mols de gás nitrogênio e 5 mols de oxigênio. Gente, ele não me dá a equação global, mas ele escreve a equação global aqui, a formação. Se vai ser formado, esse aqui vai ser o produto, que é depois da seta. A partir de quê? A partir do reagente, que vai ser 2 mols de nitrogênio e 5 mols de oxigênio. Tá aí.
Ele quer que eu calcule o valor de ΔH. Como eu vou fazer isso? Vamos primeiro isolar as substâncias. Então, aqui eu tenho o nitrogênio. O nitrogênio aqui, ele está no lado dos reagentes. E bem aqui está meu nitrogênio também do lado dos reagentes. Porém, contudo e entretanto, aqui eu tenho 2 mols e aqui eu tenho meio mol. Então, eu tenho que eliminar esse valor para deixar igual a esse. Então, o número que eu colocar aqui, que eu multiplicar com esse para dar 2, vai ser 4. 4 vezes 1 meio vai dar 2. Então, nessa equação química aqui, o que eu vou fazer? Multiplicar por 4, beleza? Agora, gente, lá vem o carro de novo passar. Ele tá retornando com a mesma mensagem. Acho que ele tá vendendo pão, mas vamos continuar aqui. Agora eu vou usar o outro que vai ser o meu formado. Por que eu não vou usar o oxigênio? Porque o oxigênio, gente, ele se repete na 1 e na 3. Então, fica um pouco complicado de eu fazer logo, colocar ele aqui. Então, no final, ele vai acabar ficando no local certo, tá bom? Então, vou ajustar aqui o meu N2O5. O N2O5, ele tá aqui, ó, na equação 2. Mas aqui ele só tá, além dele estar do lado errado, né, para ele estar do outro lado, que é o lado dos produtos, que eu vou ter que inverter essa equação aqui. Então, deixa eu colocar logo o símbolo da inversão. Eu vou ter que multiplicar por 2. Quando eu multiplicar por 2, todo mundo vai ser multiplicado por 2, inclusive o ΔH, tá? Então, essa aqui eu vou ter que multiplicar por 2. Pronto. Como eu vou inverter essa, gente, a minha molécula de água ela vai ser um dos produtos. E aqui, ó, a água também é um dos produtos. Vocês estão vendo que na minha equação global não tem molécula de água? Então, eu vou ter que inverter a primeira equação para cancelar a molécula de água na segunda equação, tá certo? E aí a gente vai fazer essas seguintes modificações. Então, na primeira eu vou apenas inverter. Quando eu inverto, quem é reagente vai virar produto, quem é produto vira reagente, e o ΔH, o sinal vai ser invertido, tá certo? Era negativo, agora ficou positivo, mais 571,5 kJ. Na segunda, além de eu multiplicar por 2, eu vou ter que inverter. Multiplicando todo mundo por 2, não posso esquecer de multiplicar o meu ΔH, que era 76,5, ficou 153,2. E como eu estou invertendo a minha equação, o meu sinal também vai ser invertido. Era negativo, vai ficar positivo. E na quarta, eu vou multiplicar todo mundo por 4. Multiplicando todos por 4, também tenho que multiplicar o valor do ΔH, que era menos 174,1, agora vai ficar menos 696,4. Fazendo isso, gente, agora eu posso cancelar os iguais, que estão de lados opostos, tá? De cara, eu já observo o 4HNO3, com esse 4HNO3 aqui do outro lado. Iguais, com o mesmo coeficiente estequiométrico de lados opostos, a gente cancela. A água também, ó, eu cancelo. E o hidrogênio tá aqui. Eu tenho o hidrogênio aqui lá na formação da água, no caso da síntese a decomposição da água, tenho 2H2 e tenho a água aqui, o hidrogênio, né, 2H2 também na última equação. Então, eu vou cancelar porque eles são iguais, estão de lados opostos à seta, beleza? Sobrou quem? Sobrou 2N2 e aqui sobrou 6O2. Lá do outro lado tem um O2. Bem, gente, iguais de lados opostos, a gente subtrai. Eu subtraindo 1 de 6 vai ficar 5. Então, esse daqui vai embora, sobrou 5. E sobrou também quem? O meu produto, que é o 2N2O5. Então, a equação ela vai ficar dessa forma, tá certo? Igual à equação global que a gente escreveu lá em cima. E o meu valor de ΔH, basta eu somar todo mundo aqui. 571,5 mais 153,2 menos 693,5 vai dar 28,3 kJ. Como é positivo, significa que a minha reação ela é endotérmica. Reação endotérmica vai ser reação com absorção de calor. Então, ela vai absorver 28,3 kJ de energia.
Em um conversor catalítico usado em veículos automotores, em seu cano de escape para redução da poluição atmosférica, ocorrem várias reações químicas, sendo que uma das mais importantes é a combustão do monóxido de carbono formando o dióxido de carbono, até porque o monóxido de carbono ele é bem mais tóxico do que o gás carbônico, tá certo? Sabendo-se que as entalpias das reações citadas abaixo são. Então, eu tenho aqui as equações em etapas. Pode-se afirmar que a reação inicial é. Gente, aqui eu vou apenas organizar. Então, aqui o meu monóxido de carbono ele é um reagente, bem aqui ele é um produto. O que, que eu vou fazer nessa daqui? Eu vou inverter. Apenas isso. Por quê? Porque o meu coeficiente estequiométrico é o mesmo. Aqui o meu dióxido de carbono está do lado dos produtos e aqui ele continua ainda do lado dos produtos. Então, eu preciso mexer na segunda equação. Então, a primeira equação eu apenas inverto o sinal, que era menos 26,4 vai ficar mais 26,4. E a minha segunda equação, ela vai continuar e permanecer a mesma, menos 94,1, tá? Fazendo os cancelamentos, cancelo carbono com carbono, que são iguais de lados opostos, e cancelo esse meio oxigênio com esse um oxigênio, ó, aqui é 1, aqui é 0,5, tá certo? Então, 1 menos 0,5 vai dar 0,5, então aqui vai ficar também 1 meio. Beleza? E vai sobrar o gás carbônico. Então, quem vai sobrar? CO2, CO gasoso, mais 1 meio de O2 gasoso, formando CO2 gasoso. Fazendo o somatório de 26,4 menos 94,1, vai dar menos 67,7 quilocaloria. Então, o que significa isso? Significa que a reação é exotérmica, beleza? Com a liberação de 67,7 quilocalorias. Então, vai ser o item C, reação exotérmica e libera 67,7 quilocaloria por mol. E a nossa última questão, o elemento químico tungstênio é muito usado em filamentos de lâmpadas incandescentes comuns. Quando ligado a elementos como carbono ou boro, forma substâncias quimicamente inertes e muito duras. O carbeto de tungstênio, WC, muito utilizado em esmeris, lixas para metais, etc., pode ser obtido pela reação. Então, tá aí a reação da formação do carbeto de tungstênio. A partir das reações a seguir, calcule o ΔH da formação do carbeto de tungstênio. Então, o que eu vou fazer? Mais uma vez, vamos organizar os locais das minhas substâncias. Então, o carbono grafite aqui, ele está como reagente e ele me apresenta aqui nessa equação também como reagente. O tungstênio aqui, ele é um reagente e aqui ele está como também um reagente. Então, eu não preciso modificar essas duas equações aqui. O meu carbeto de tungstênio, ele tá aqui, ó, como um reagente, mas lá é para estar como produto. Então, o que eu vou fazer? Eu vou inverter a equação 3. Apenas inverter a equação 3. Então, a equação 1 permanece a mesma, tá certo? A equação 2 permanece a mesma e a equação 3 apenas inverto. Gente, quando eu inverto, olha só. Esse WO3 com esse WO3 vão-se embora. Por quê? Eles vão embora porque eles são iguais de lados opostos. Vamos ver se tem outro para eliminar. Cadê o gás carbônico que eu vi? Tá aqui. O gás carbônico que tá aqui, ele vai ser eliminado com esse daqui, porque são iguais de lados opostos. Agora, sobrou quem para eliminar? Sobrou o oxigênio, mas presta atenção, eu tenho que somar esses dois valores. 3 sobre 2 mais 1 vai dar 5,2, tá certo? 3 sobre 2 mais 1 vai dar 5,2, tá? É só você fazer aquele MMC, tá? Se é 2 vezes 1, 2, dividido por 1. Olha, gente, agora eu me esqueci como é que faz. Mas é porque eu já faço de cabeça. É 2 dividido por 1, 2, se eu não me engano. Aí 2 vezes 1, 2. Aí fica 3 mais 2, 5. Aí 5 sobre 2, tá certo?
E aí eu posso cancelar esses dois aqui com esses 5 meios de oxigênio aqui. Então sobrou quem? Sobrou exatamente quem eu preciso que sobre. O carbono, o tungstênio e o carbeto de tungstênio. Aí eu somo todo mundo aqui. Quando eu faço isso, gente, eu obtenho aqui a equação do mesmo jeito como eu quero, lá de cima. E o ΔH vai ser igual a menos 38 kJ por mol, tá certo? E aí, no caso, vai ser a alternativa C. Então, gente, é isso. Espero que seja melhor do que a gravação das nossas aulas, né? Que vocês estavam reclamando porque fica muito longa. Pois um beijo, até a próxima aula.